Vamos lá para o nosso OAB na TV em versão live, toda quarta-feira, 9 da manhã. A gente tem aqui essa live especial na programação da TV Alva, em parceria com a Ordem dos Advogados, parceria inclusive renovada, ou seja, teremos aqui muito conteúdo, sempre com o objetivo de aproximar a Ordem dos Advogados, de todos os telespectadores e da classe da advocacia. Aqui a oportunidade é de trazer para vocês temas importantes para serem tratados. Deixa eu ver aqui agora se vai tudo certo com a conexão com a OAB Bahia, para que a gente possa trazer o nosso convidado de hoje. Ele que já foi presidente da OAB Bahia, que faz parte do Conselho Federal da OAB Nacional. A gente vai falar hoje sobre um artigo que ele escreveu. Agora sim! Ainda bem que eu segui essa dica. Tudo bom, doutor Luiziana? Seja bem-vindo. Eu que agradeço, muito obrigado. Estava aqui ansioso, tentando entrar e não conseguia. Sim, eu estava hoje de manhã, ontem à noite, assim, acho que a nossa live vai ser muito mais interessante pela a importância do debate, né? E a importância desse tema. A gente traz aí muitas dúvidas e a mídia traz algumas considerações que acaba também confundindo um pouco a sociedade de forma geral, que não tem conhecimento, está atrelando muito essa compra de vacina a dizer que vai ser só os beneficiados, que têm dinheiro, que vão poder usar, quando, na verdade, não tem aí a exposição dos maiores detalhes. Eu estava lendo e disse que metade, né, dessa compra das doses será destinada ao SUS, inclusive, ou seja, o que vai tirar um pouco da sobrecarga do governo. Queria que você explicasse um pouco mais detalhes sobre esse artigo brilhante que você escreveu, estava lendo a respeito, e é importante a gente sintonizar as pessoas do que é real e do que às vezes é política. Ótimo, claro que sim. Primeiro dizer que eu me coloco na Ordem dos Advogados do Brasil sempre no campo do jurídico, tentando fazer uma interpretação jurídica para conversar com os colegas advogados e com a sociedade. Portanto, não me interessa o campo da política. O campo da política eu deixo para os políticos, né? Do ponto de vista jurídico, a primeira coisa é que é direito de todos os brasileiros a vacinação pública e gratuita. Isso é um direito universal, está garantido na Constituição. Então, nós estamos tentando, aplicando a lei que foi aprovada pelo Congresso, auxiliar o SUS para que haja vacinação de todos. Isso eu acho que é uma coisa muito importante, sabe, Milena? As pessoas estão muito confusas sobre isso. Nós estamos discutindo isso na Ordem dos Advogados do Brasil e ainda não chegamos a uma definição. Existe um grupo que é a favor de que nós possamos ajudar a vacinação dos advogados e tem um outro grupo que acha que não, que deve ser apenas a vacinação do governo. Qual é a discussão, né? Como você mesmo disse, como é que isso está acontecendo? Bom, agora em março, agora do ano passado, agora desse ano, em março, o Congresso Nacional aprovou uma lei, que é a Lei 14.125, de 10 de março, e essa lei, ela permite aos estados, municípios, ao Distrito Federal e à própria União, mas nem precisava autorizar a União, né, que comprem as vacinas, porque tem que lembrar que até então, até março desse ano, toda a compra de vacinas era apenas do governo federal. E como isso tem um plano nacional de vacinação, nós consideramos que é direito de todos ser vacinado através do plano nacional de vacinação. Mas a vacinação está muito atrasada, né? Basta olhar 6%. 6% de vacinados, com o número de mortos que passou de 4 mil ao mês. Nossa, Milena, imagina. Se nós tivermos ao longo de abril uma média de 4 mil mortos por dia, nós vamos ter mais de 120 mil mortos só nesse mês. Isso é uma coisa absolutamente catastrófica. Então, eu acho que todo o Brasil, né, não apenas os políticos, mas nós da sociedade civil, temos que fazer um esforço grande para que a gente possa conseguir vacinar todos. E aí, o que é que acontece em relação à OAB e a essa lei? Em primeiro lugar, que a OAB é uma entidade, foi criada por uma lei, ela é considerada pelo Supremo Tribunal Federal um serviço específico, ela é como se fosse uma autarquia pública, apesar de não ser uma autarquia, e ela é uma entidade da sociedade civil. E nós, na OAB, temos as caixas de assistência dos advogados. Só para quem é advogado já sabe, mas para quem está nos vendo que não é advogado, em cada estado brasileiro existe uma seccional da OAB, existe, ao mesmo tempo, uma caixa de assistência da advocacia, que a diretoria é eleita
na mesma eleição que se elege a direção da seccional, mas as caixas têm autonomia administrativa, financeira, completamente autônoma em relação à OAB. Formam um sistema, né? As caixas de assistência dos diversos estados brasileiros, as 27 caixas, têm tradicionalmente participado do esforço de vacinação dos brasileiros, dos advogados, através de linhas de venda ou de fornecimento gratuito de vacinas para os advogados e suas famílias. Por exemplo, só para dar um exemplo, a N1H1, que é uma gripe também muito forte, não tão forte quanto a Covid, mas uma gripe muito forte, uma doença muito forte, há muitos anos que as caixas de assistência vêm vacinando os advogados e seus familiares contra essa doença. Então, já existe uma estrutura montada nas caixas de assistência com um know-how de vacinação. Nós estávamos aguardando uma posição do Congresso Nacional, que chegou. Agora o Congresso Nacional disse que a União, os estados, os municípios, o Distrito Federal podem adquirir as vacinas e as empresas privadas podem também adquirir as vacinas, desde que forneçam para o SUS, né? Metade, ou seja, compra 100, fornece 50 para o SUS e usa 50. Então, quando nós da OAB vimos isso, eu e um grupo de colegas entendemos que seria uma forma que nós poderíamos contribuir, né? Adquirindo as vacinas, vacinando os advogados e suas famílias e também fornecendo as vacinas para o SUS através do seu plano nacional de vacinação. Uma coisa muito importante que eu gostaria de esclarecer, Milena, eu já disse no começo, é que ainda não houve nenhuma deliberação da OAB. Existem posicionamentos e eu tenho defendido que nós possamos contribuir nesse esforço nacional de vacinação de todos, claro, cuidando daquilo que nos cabe, que é cuidar da advocacia e de seus familiares. Então, esse é um momento muito importante do nosso país, porque essa pandemia que não tem precedentes, né, pelos números de mortes, e que eu acho que todos nós poderíamos fazer um esforço grande de contribuição. Quero também dizer uma coisa muito importante, Milena, porque existem algumas críticas que eu acho que são pertinentes nessa discussão que a gente está fazendo. A OAB não tem nenhuma intenção de furar fila do Plano Nacional de Vacinação. Claro. Então, aqueles que são as prioridades que estão estabelecidas, eu acho que devem continuar e nós gostaríamos de participar do esforço quando fosse liberado. Uma vez liberado para a aquisição particular, que nós pudéssemos adquirir, vender para os colegas advogados, repassando o custo daqueles que podem pagar e fornecendo gratuitamente para aqueles que não podem pagar. Eu não consigo entender como é que algumas pessoas são contra que a gente possa estar ao lado do governo federal, contribuindo para que seja mais rápido, porque, pelo que eu tenho visto, né, minha mãe, por exemplo, tem 86 anos, mora em Salvador, já recebeu a primeira e a segunda vacina. Né? Então, assim, as pessoas mais velhas em Salvador já foram vacinadas. Mas pelo ritmo que está indo a vacinação, nós vamos conseguir vacinar os advogados mais jovens, talvez no final do ano ou no ano que vem. Então, assim, está lento demais, por uma série de fatores que, enfim, não interessa nesse momento, a gente pode até conversar sobre isso depois, mas uma série de fatores fizeram com que a vacinação no nosso país fosse lenta demais. Então, a gente gostaria de contribuir com esse esforço para a vacinação de todos. Antes da lei ser aprovada agora em março, a gente tinha uma dificuldade. Como é que vai fazer? É possível, não é possível? Então, a lei, através do Congresso Nacional, veio disciplinando, dizendo que é possível, né, e dizendo que é possível desde que você transfira para o SUS uma quantidade equivalente. Metade. É bom repetir isso, deixa eu aproveitar aqui e trazer uma informação. Eu estava ouvindo hoje o jornal dizendo que foi aprovado, inclusive, de 317 a 120, né?
votos lá na Câmara e com algumas alterações no texto. Então é importante que as pessoas até se atentem quanto a isso, né? Foi retirado do texto original a possibilidade de vacinação dos parentes, né, dos familiares, dos funcionários das empresas, ou, por exemplo, o marido, a esposa do advogado, a advogada, neste caso não teria direito, seria apenas os advogados a quem pertence à classe, né? No caso da OAB comprar essas vacinas. E além disso, uma outra mudança que é muito importante é que esses laboratórios, eles só poderão vender essas vacinas para as empresas depois da entrega de todas as doses que foram compradas pelo governo federal. Ou seja, não há nenhum tipo de prejuízo nessa entrega das vacinas que já foram adquiridas e que estaria na ordem, né, de organização do Ministério da Saúde. Então, fica aí, né, essa informação que é muito importante. Ou seja, na minha avaliação também, doutor Luiziano, eu vejo muito mais ganhos, né? Uma vez que é como que se as empresas colocassem dinheiro mesmo no SUS, né? Como que as empresas ajudassem no financiamento da compra dessas novas vacinas. Serão mais vacinas que chegarão, ou seja, em um tempo menor. Vacinar mais gente em menos tempo, que é isso que a gente precisa para que a sociedade volte a funcionar. Eu vi aqui um comentário, né, de um participante, possivelmente é um advogado, ele falando, né, da atuação da OAB em face dessa inexistente prestação telepresencial. Então, tendo em vista um comentário como esse, a gente vê como está difícil, né, trabalhar também dessa forma presencial. Pelo que ele está dizendo aí, não atende ligações, as ligações não são atendidas, os e-mails não são respondidos, então voltar ao normal é o que a gente precisa, e o caminho, infelizmente, ou felizmente, é através da vacinação mais ágil, chegando a todos. Queria que o senhor falasse um pouquinho, doutor Luiz Viana, sobre a classe dos advogados, né? A gente teve aí a aprovação aqui na Justiça da Bahia de atividade essencial, então, se é essencial, precisam estar vacinados, né? Está aí também essa relação. Qual a importância disso e qual a relação que o senhor faz dessa decisão da Justiça com também a compra das vacinas? Primeiro, agradecer esse comentário que foi feito. Acho que todos nós, brasileiros, de todas as idades, profissões, estão sofrendo um impacto gigantesco da pandemia. Todas as áreas. Eu que sou advogado e sou dirigente da OAB, vejo esse impacto na advocacia de forma avassaladora, é terrível. Eu tenho, Milena, 35 anos como advogado. Se eu contar o período de estágio, tenho quase 40 anos na área da advocacia. E eu nunca vi uma crise do tamanho dessa. Olha que a gente já passou por crises econômicas enormes. Eu me lembro no governo Sarney que você tinha inflação que chegava a bater 80% ao mês. Quer dizer, era um momento de crise, mas não havia a crise que tem hoje. E a crise que tem hoje fez com que o trabalho do advogado ficasse muito pior do que já estava antes. Se antes já não estava muito bom por conta das dificuldades do judiciário, com a pandemia piorou de forma enorme. Por quê? Porque, é claro, em primeiro lugar, que o Poder Judiciário, né, fornece um serviço que eu acho que ninguém discute que é essencial. A primeira coisa é isso. O Judiciário é um serviço essencial para a sociedade, para todos nós. Por quê? Porque o Judiciário é onde a gente tenta resolver os nossos conflitos de forma não violenta, né? Quem resolve seus conflitos de forma violenta não precisa do judiciário, mas esses estão à margem da lei. Quem resolve seus problemas de forma não violenta ou procura o judiciário ou procura meios alternativos, como mediação, conciliação, arbitragem. Muito bem. Com a pandemia, você tem dois aspectos que afetam diretamente a advocacia. Primeiro, a crise econômica, porque o advogado ou a advogada, ele presta serviço em inúmeros campos da sociedade, sobretudo com aquilo que a economia está rodando. Então, na medida em que você tem uma crise econômica grave, você diminui a necessidade de serviços advocatícios. E, por outro lado, aquela advocacia que não depende da economia, por exemplo, eu advogo muito na área de família. A área de família não depende da economia. Dizem até, Milena, que nesse período da pandemia a advocacia de família cresceu muito. E cresceram muito o número de divórcios e separações, por conta da convivência dentro de casa, sem sair. Então, o distanciamento social também gerou um impacto gigantesco nas famílias. Então, ampliou o mercado da advocacia de família, porque aumentaram os conflitos familiares. Mas só que o judiciário passou a trabalhar 100% online, através das plataformas digitais, e o próprio judiciário está em fase de transição, prestando um serviço, em alguns lugares, muito bons e outros péssimos.
Vou dar um meu exemplo aqui, eu pessoalmente, como advogado. Eu estou morando em Brasília, como vice-presidente da OAB, mas continuo advogando. Continuo advogando na Bahia, que é o lugar onde eu tenho o meu escritório. No mês passado, eu fiz 2 sustentações orais no Tribunal de Justiça da Bahia. Uma, eu não consegui entrar, simplesmente não consegui entrar, pedi para entrar na sala de julgamento, ninguém me atendeu, telefonei para a Câmara, ninguém atendeu, meu processo foi a julgamento. Eu ganhei o processo, mas eu podia ter perdido. E a minha ausência naquela sustentação poderia ter sido muito danosa para meu cliente. Pois, passada uma semana, em uma outra Câmara, eu fui admitido previamente numa sala de espera. Na hora do julgamento do meu processo, eu fui levado para a sala de espera e funcionou tranquilamente. Então, eu agora, no mês passado, eu pessoalmente tive a experiência pessoal de uma Câmara do Tribunal de Justiça que não funcionou bem, para mim, como advogado, e uma outra que funcionou muito bem. Então, repare, metade bom, metade que não está bom. Então, essa dificuldade que o judiciário está enfrentando em todos os estados, e aqui em Brasília também, isso está dificultando mais ainda a advocacia. Então, eu entendo perfeitamente isso que o colega está falando, porque todos nós sofremos na pele. O que eu, pessoalmente, como dirigente de ordem, e nós aqui da OAB temos tentado fazer, é pressionado o judiciário para que o judiciário possa reconhecer a advocacia como uma atividade essencial. Você deve ter acompanhado, Milena, e os colegas, com certeza, eu nunca tinha visto na minha vida, eu disse a você, tenho quase 40 anos de advocacia, se contar o período de estágio, eu nunca tinha visto na minha vida fiscalização da prefeitura lacrar escritório de advocacia funcionando. E a gente viu isso em março. Inacreditável. É claro que a gente tem que seguir as regras de distanciamento, uso de máscara, uso de gel. Claro, a gente tem que fazer isso tudo. Mas a gente tem que fazer isso tudo trabalhando, porque o nosso trabalho é indispensável à administração da justiça. Isso está escrito na Constituição Federal. Ou seja, a advocacia é indispensável à administração da justiça. E se a justiça é um serviço público essencial, me parece evidente e até lógico que a advocacia deva ser reconhecida como um serviço essencial, pois não foi reconhecido pelo Estado da Bahia, não foi reconhecido pela Prefeitura. A OAB da Bahia impetrou um mandado de segurança, obteve uma liminar para que fosse garantido o funcionamento, e a liminar caiu do Tribunal de Justiça, foi derrubado por um desembargador que entendeu que a advocacia não era essencial. Graças a Deus e graças à liderança do presidente Fabrício Castro, em negociação com a Prefeitura de Salvador, isso já está superado, e eu espero que seja superado em todo o estado da Bahia, para que nós possamos, repito, respeitados as restrições de combate à pandemia, de combate ao Covid, que a gente possa trabalhar prestando um serviço essencial à sociedade. Com certeza, até porque essa demanda de atendimento nos escritórios nem é grande assim, né, doutor Viana? Existe uma forma muito simples de organizar, né, agendamento de horário, recepção e seguindo todos os protocolos que, inclusive, estabelecimentos comerciais estão seguindo, né, o uso de máscara, o álcool gel, a higienização, algo que vai fazer parte da nossa vida a longo prazo. Então, quero dizer, você que está chegando agora, que a gente está falando sobre a atividade essencial, né, da advocacia e falando sobre o direito à vida e à vacina. Doutor Luiz Viana é presidente do Conselho Federal da OAB Nacional. Ele escreveu... Vice-presidente, perdão. Intriga, viu, vice-presidente. Já foi presidente aqui da OAB Bahia, por isso essa minha confusão. Ele que é tão atuante, né? Vocês aí que são da classe sabem aí também, né, dessa efetiva importância do Dr. Luiz Viana em tantas mudanças, em tanto crescimento, em tanto na maior visibilidade também na OAB, da OAB para a sociedade, né, de forma geral. E você que está acompanhando pode fazer também a sua pergunta, deixar aqui sua opinião. O que é que você acha, né, da compra de vacinas por empresas? De que forma isso vai impactar, né, no alcance, né, dessas vacinas para a sociedade de forma geral? Dê sua opinião, participe, tire suas dúvidas também. Doutor Luiz Viana, eu tenho uma dúvida, inclusive, sobre isso. Por exemplo, em tudo dando certo,
Eu acho que a principal questão agora é que tenha laboratórios que queiram, de fato, fazer, ou que possam, de fato, fazer essa entrega, tendo em vista a demanda enorme, né, de compra de vacinas, não só pelo Brasil, o mundo inteiro está querendo vacina, o mundo inteiro está precisando de vacina, mas vamos torcer que isso aconteça e que tenha, sim, laboratórios, né, ok, para fazer essa entrega. A OAB já está preparada para fazer essa compra? Como vai ser a organização disso? Todos os advogados terão direito? Como é que vai funcionar? Tá. A diretoria do Conselho Federal, né, colocou à frente dessas negociações o nosso tesoureiro, que é Zé Augusto Noronha, do Paraná, para fazer exatamente esse tipo de conversa e interlocução. Certo. Na verdade, a gente primeiro precisa saber quanto custa. Sim, eu vi que era uma média de $27, né? Eu vi em teoria. recentemente essa informação, que uma média seria entre 27 e 30 dólares. Isso. Estão começando a chegar no mercado, ainda não estão disponíveis, mas já estão chegando para avaliação da Anvisa novas vacinas com uma única dose, o que você torna mais barato o custo. Então hoje como é que está a situação? A diretoria transferiu ao nosso tesoureiro nacional, Zé Augusto Noronha, junto com o coordenador do Colégio de Presidentes, Leonardo Campos, que é presidente da OAB do Mato Grosso, e com o coordenador da CONCAD, que é a coordenação das caixas de assistência do Brasil, que é o Pedro Alfonsin. Eles três ficaram encarregados de fazer uma avaliação do mercado para que a gente possa tomar uma decisão pelo Conselho Federal. Mas, ao mesmo tempo, foi o que eu disse no início da minha fala, ao mesmo tempo, as caixas de assistência em todo o Brasil têm autonomia para ir fazendo esse tipo de avaliação. Até este momento, não houve ainda nenhuma compra de vacina por ninguém do sistema da OAB. Sim. É um momento de avaliação do mercado, ver qual é o custo, ver qual é a possibilidade que a gente tem de participar com todas aquelas observações que eu fiz, sem que isso fure fila, sem que isso seja, ao contrário, seja uma complementação do que o governo federal está fazendo em relação ao Plano Nacional de Vacinação. A nossa ideia, mas é apenas uma ideia, é que a gente possa fazer uma avaliação do custo e a gente conseguindo, né, fazer essa aquisição, que a gente possa adquirir. Como você mesmo disse, o governo federal anunciou que já comprou mais de 500 milhões de vacinas, mas não tem disponível no mercado. Nem na China, nem na Índia, nem na Inglaterra, não tem lugar nenhum disponível para que as vacinas cheguem imediatamente. Elas estão chegando paulatinamente. Então, nós estamos nessa fase agora, avaliando o mercado, para ver de que maneira a gente pode contribuir com a advocacia, né? Então, é um momento de aproximação do mercado. Certo. E a expertise de vocês da OAB nessa questão da vacinação? Eu vi você falou no início, né, sobre a parceria que vocês já têm de vacinação de advogados, por exemplo, você citou H1N1. Qual é a expertise de vocês nesse sentido? Isso. Cada seccional da OAB tem ligada a ela uma caixa de assistência dos advogados. É o nosso braço assistencial, entendeu? Através do qual nós atribuímos pecúlio, assistência de saúde, assistência funerária, toda essa parte assistencial, junto à advocacia, quem faz são as caixas de assistência de cada estado, que recebem um percentual da anuidade que cada advogado paga. Então, na hora que o advogado paga, um percentual daquele valor que ele paga anualmente vai para a caixa de assistência. Aí na Bahia, por exemplo, é presidida, e muito bem presidida, pelo presidente Luiz Coutinho, né? Então, essas caixas de assistência já têm know-how de vacinação. Porque, repara, não é apenas comprar vacina. Comprar vacina é o primeiro passo, mas de uma série de atos que precisam ser praticados para terminar lá na ponta o ato vacinal, de vacinação. Então, você tem que comprar a vacina, receber a vacina, estocar a vacina, distribuir a vacina e a vacina chegar aos advogados. As caixas de assistência já têm esse know-how, já sabem fazer isso, né? E podem contribuir perfeitamente, de forma segura, rápida, com a vacinação geral que está acontecendo no país, fazendo a vacinação dos advogados. Como eu lhe disse, não houve ainda uma deliberação do Conselho Federal, nós estamos numa fase de aproximação do mercado
para saber quais são exatamente as condições, e eu tenho certeza de que a gente vai poder contribuir com toda a advocacia. Mas isso vai depender desta conversa que está sendo feita com o mercado, né, com quem tem vacina para vender, e quais são as vacinas e quais são as disponibilidades, que não são grandes, por isso mesmo a gente precisa chegar. Como isso significa sair uma na frente, negociação, né, doutor Luiz Viana? Porque é o que eu ia lhe dizer, Milena, exatamente. Acontecendo a liberação disso, na hora que disser tá ok, vocês já saíram na frente, já estão preparados, já houve uma negociação. Já estamos preparados, exatamente. Né? Exato. Já sabe que qual laboratório tem interesse, qual Exatamente. laboratório não faria. Eu vi até, e até já trago essa informação para o pessoal, que a AstraZeneca já disse que não teria condição de fazer essa entrega. Tem uma especulação que seja a vacina Sputnik V, seria isso que vocês estão aí negociando, ou já fazendo uma pesquisa de mercado também? Na verdade, está sendo feita a pesquisa de mercado de todas que estiverem disponíveis. Certo. A maior dificuldade hoje é a disponibilidade mesmo, né, doutor Luciano? Exatamente. Essa é a maior dificuldade. E acho que nós temos que fazer um esforço, todo o Brasil, para que todos nós sejamos vacinados. Eu lamento profundamente que o Ministério da Saúde tenha demorado tanto de entender que era preciso fazer isso com mais rapidez para salvar mais vidas. Mas, enfim, não adianta ficar olhando para trás no retrovisor. O que a gente tem que tentar é ajudar a advocacia daqui para frente. Deixa eu ler a participação do pessoal, que a gente até tem um pouco de ideia, né, do que estão dizendo aqui. O Délio já lhe cumprimenta, Délio Lins e Silva Júnior, grande presidente Viana, está aqui lhe cumprimentando. O Magno Underline Gomes diz: será um ponto positivo para a OAB comprar vacina para a classe. Kátia Noberto traz aqui uma informação, não sei se Kátia faz parte da ordem ou faz parte da CAB, ela diz faz parte, então ela já traz um dado. Né? Na nossa última campanha de H1N1 da CAB, vacinamos mais de 10 mil? É isso? 10 mil advogados? Isso. Que bom. Não repetir, aqui na Bahia, ótimo. Ela vai dizendo aqui, não repetir o erro, né, do governo federal, exato, Kátia, dessa questão de não sair à frente, né, de não ter organização. Então, a OAB já está agindo com organização. Eu vi aqui uma participação de um espectador, que eu li rapidamente, está dizendo, quando eu perguntei sobre a opinião, e aí eu acho que vale a pena a gente repetir isso, porque ele traz assim, Lucas Underline Menezes: infelizmente é o Brasil, que os ricos só pensam em si. Um absurdo essas empresas quererem comprar. E aí, Lucas, eu te trago para o debate, e para que quando acabe essa live você comece a colocar lá no YouTube, na internet, um pouco mais sobre esse tema. Não é a ideia de que os ricos fiquem com as vacinas. A ideia é que quando uma empresa compre essas vacinas, diminua também a sobrecarga, né, lá do SUS, que acelere esse ritmo de vacinação. Não vai ser um fura-fila, não. As doses em que os laboratórios, né, já têm um comprometimento de entregar ao governo federal estão garantidas e só poderá vender para as empresas que tiverem interesse, que puderem comprar depois da entrega do governo federal. Então, essas vacinas novas que chegarem será um up, será algo a mais, né? E, de qualquer forma, fará com que a sociedade funcione com mais tranquilidade. Imagina, esses advogados, eles fariam parte dessa lista também do governo. Se já estarão vacinados e as empresas já compraram a vacina, acho que o SUS tem um respiro a mais, né, para poder organizar essa fila e agilizar ainda mais essa vacinação. É isso mesmo, doutor Luiz Viana? Estou entendendo corretamente? Milena, eu ia concordar com você, dizer a Lucas que eu concordo com ele. Não faz nenhum sentido de que os ricos sejam vacinados sem que aqueles que não são ricos não sejam. Nós não defendemos isso, nós defendemos a vacinação universal, pública e gratuita. Mas como o governo federal não está conseguindo fazer isso, essa é que é a grande questão. Como o governo federal não está conseguindo fazer isso, nós da advocacia, eu pelo menos, né, acho que nós poderíamos contribuir para desafogar um pouco do SUS em relação aos advogados, e de forma indistinta. Né? E claro, presta atenção, isso eu acho que é uma coisa muito importante. As caixas de assistência já funcionam assim em relação a outras vacinas. Sim. Os advogados que podem pagar, pagam. Os advogados que não podem pagar receberão gratuitamente. Aliás, dá um grande abraço ao presidente Délio Lins e Silva, que a gente chama de Delinho. Grande abraço, Delinho. Prazer vê-lo aqui nessa conversa, nessa live, mesmo que distante. Espero poder abraçá-lo em Brasília assim que for possível. Pois, da bancada do Distrito Federal, na OAB, no Conselho Federal, a conselheira Daniela Teixeira propôs a criação de um fundo da advocacia junto ao Conselho Federal para arcar com esse custo que não vai ser pequeno. Ou seja, veja, então é claro que a gente não quer que apenas os ricos sejam vacinados, mas veja, se a gente puder, com o nosso dinheiro, o dinheiro da advocacia,
fazer um fundo para comprar vacina para toda a advocacia, isso será muito bom. Primeiro, para a advocacia. E segundo, para o próprio SUS, porque vai desafogar. Nós somos, Milena, mais de 1.200.000 Eu ia advogados e perguntar isso advogadas desse imenso agora. Brasil. Mais de 1.200.000. Pronto. Se a gente considerar que, nesse momento de vacinação dos mais velhos, estão sendo vacinados também advogados e advogadas mais velhos, né, nós imaginamos que nós vamos precisar, num determinado momento, uma quantidade de vacina menor do que os 1.200.000, porque muitos estão sendo vacinados, né, pelo próprio SUS. Então, é uma tentativa de complementar, de ser mais ágil e de não... Eu adorei o que Kátia disse, um beijo, Katinha, um abração para Marquinho. Adorei o que ela disse, a gente não cometeu o erro do que já foi cometido, de pensar que você pode esperar. Essa não é uma pandemia que a gente pode esperar, a gente tem que combatê-la de todas as formas, com máscara, com álcool gel, com distanciamento, com trabalho em home office, sem dúvida, mas também, e mais importante que tudo, uma vacinação de todos. Na hora que você me perguntou se a advocacia era essencial, Helena, eu Sim. pensei, mas não falei. A advocacia é essencial, assim como o jornalismo. Hoje é o dia dos jornalistas. Sim, eu falei na outra você live. e para todos os jornalistas e jornalistas desse imenso Brasil. Veja, a liberdade de imprensa é uma garantia constitucional. Está na nossa Constituição. E é indispensável para fazer uma sociedade justa, solidária e democrática. E são valores que estão na nossa Constituição. Então, veja, eu não preciso sair do campo do jurídico para afirmar e reafirmar que a imprensa livre é indispensável para a nossa sociedade. Então, parabéns para todas vocês. Muito obrigada. E aproveito aqui, eu tinha começado uma live, gente, antes, aí teve um probleminha e eu tinha cumprimentado os amigos jornalistas e aproveito aqui para deixar também aqui, afinal essa live vai ficar salva, então vocês vão poder assistir depois, encaminhar para os amigos. Meus parabéns a todos os amigos e amigas jornalistas que estão fazendo, sim, um brilhante trabalho também durante a pandemia. Não é fácil levar conteúdo para você que está em casa nesse momento tão difícil, para quem está trabalhando em home office ou para quem está na rua exposto também, né, vivenciando o dia a dia tão sofrido de tantas famílias, né, nessa pandemia toda que a gente está vivendo. Então, meus parabéns, feliz dia dos jornalistas para todos vocês. Deixa eu aproveitar e ler aqui a participação das pessoas, porque a gente traz, né, as pessoas para o debate. Você pode mandar sua pergunta também, tá? Você que está assistindo, clica na interrogação, coloca nos comentários, manda os coraçõezinhos, encaminha para os amigos, para que mais pessoas fiquem com conhecimento do que é, né, essa compra de vacinas. Tem muitas dúvidas, gera muita polêmica, né? Tá aqui, olha, por exemplo, a participação do Magno, ele dizendo que é uma complementação do SUS, né, a OAB comprando as vacinas e imunizando a classe. A Georgina faz um apelo, vacina para os jovens urgente. O Anderson diz que hoje mesmo ele irá tomar a vacina H1N1 pela CASAGE. E aí, aproveito para agradecer sua audiência, viu? Caixa de Assistência da OAB de Goiás está acompanhando a gente lá de Goiás. Obrigada aí, pelo Anderson. grande presidente Rodolfo. Um abraço para o Rodolfo aí da CASAGE. São 27, viu, gente? 27 seccionais da OAB aí espalhadas pelo Brasil, trabalhando para melhorias para os advogados e advogadas. Ele complementa, o Anderson, dizendo que essa colaboração do setor privado com o setor público é de extrema importância. É o que o senhor disse, doutor Luiziana, se o governo federal não está conseguindo fazer a parte dele, seja por recursos ou por não ter esse são tantos que a gente não dá nem para falar, é uma forma, né, das organizações privadas estarem participando e ajudando mesmo a sociedade como um todo. Deixa eu colocar aqui uma outra questão, que é a Priscila, né, ela um pouco que se opõe. Ela diz o seguinte: eu estou entendendo a necessidade deste momento, mas não acha que isso é um precedente arriscado? É prejudicial ao Plano Nacional de Vacinação e também ao SUS? Qual a sua opinião sobre isso, doutor Luiz Viana? A própria lei que foi aprovada, quando permite a aquisição, diz que só poderá ser feita a vacinação posterior à vacinação das prioridades do Plano Nacional de Saúde. Então, a ideia é respeitar o Plano Nacional de Saúde, de Vacinação e a vacinação dos prioritários no Plano Nacional de Vacinação. Então, pronto. Só depois da vacinação dos prioritários é que a gente poderia fazer, e eu acho isso correto. Acho que a gente tem que priorizar mesmo aqueles que estão precisando. Mas acho que nós, por exemplo, na UAB, poderíamos seguir também as prioridades estabelecidas pelo Plano Nacional de Saúde, adquirindo as vacinas e vacinando primeiro
prioridade pelos mais velhos, os que têm Isso. comorbidades, os que têm maiores necessidades, sabe? Eu acho que dá para trabalhar conjuntamente, no lugar Ajustar, de exatamente. enfraquecer, fortalecer o Plano Nacional de Vacinação. Exatamente. Deixa eu cumprimentar aqui o deputado Marcelinho Veiga, e ele deixa aqui uma mensagem dizendo: meu professor, abraços. Deputado Marcelinho Veiga, cumprimentando aqui a Opa, sua um abraço live. grande para ele. Arisa Almeida fala, excelente, se a OAB tiver condições de executar, facilitará bastante todo o processo, exatamente o que a gente acabou de explicar. É muito triste, né, saber que o Brasil não é mais referência mundial de vacinação, né, por conta dessa questão toda, né, da organização da compra de vacinas. E, para finalizar, é um momento de parabenizá-los, bem como pedir desculpas pelos ataques que jornalistas têm sofrido durante todo esse período de pandemia. É normal, viu, Anderson? Acontece. Está difícil para todo mundo, né, e aí acontece um pouquinho de polêmica de vez em quando. Doutor Luiziana, quero agradecer, tá, a sua presença, dizer que é importantíssimo esse debate nosso aqui. Eu falo sempre que as lives, né, nesse período de pandemia, ajudaram muito a levar conteúdo para quem está em casa, ajudou também a fazer com que as pessoas se voltem para temas que elas não tinham conhecimento, ou que não estavam atentas, né? Muitas vezes a gente fica restrito à mídia convencional, e são em espaços como esse, também democráticos, que surgem questões específicas e que a gente não estava tão atento, e começa a perceber e começa a se interessar, e essa troca é muito bacana, tá? Parabenizar pelo seu trabalho, desde sempre brilhante, e dizer que foi um prazer começar minha quarta-feira aprendendo com o senhor. Você sabe, Milena, ontem um querido amigo me falou de uma frase que ele gosta muito. Aliás, vou dar o nome aos bois. Na verdade, foi Ana Patrícia, vice-presidente da OAB da Bahia, que, conversando comigo, disse: Luiz, além de tudo, essa questão da pandemia ainda traz um problema muito sério. Ela dizendo, você sempre cita Rabindranath Tagore, que foi prêmio Nobel de Literatura na década de 20. Tem um poema incrível que diz o seguinte: quando eu olho no horizonte e só vejo a escuridão, é o cintilar do encontro de nossos olhares que produzirá o incêndio que vai iluminar o nosso futuro. A pandemia ainda traz, além de tudo, esse problema que a gente não consegue mais ficar olho no olho. Mas, pelo menos, a gente está aqui tendo essa oportunidade de estar olho no olho, eu conversando com você e transmitindo muita esperança, muita força e muito trabalho para todos os colegas advogados e advogadas desse imenso Brasil. Espero que a gente possa ter servido essa nossa conversa, possa ter servido para que eles possam entender o que é que eu tenho pensado e o que é que a OAB está fazendo para vacinar todos. Muito obrigado, viu, Milena? Muito bom. Com certeza. Muito obrigada também. Nós da TV Alba aqui também agradecemos esse espaço, né, essa parceria com a OAB Bahia. É uma forma da gente aproximar também os espectadores desse trabalho da OAB. É uma forma dos advogados e advogadas também interagirem conosco. Então fica aí o convite para quem chegou agora, se quiser assistir a live, vai ficar salvo aqui no IGTV. Também está disponível no canal da TV Alba, no Instagram, e na nossa programação, na TV aberta, é o canal 12.2, tá? Depois vai lá conferir, que tem muito conteúdo também do Legislativo Baiano. A gente tem que saber o que estão fazendo os nossos políticos, e você precisa também muito mais aprender sobre política, tá? Muito bom dia, um beijo grande, parabéns aos jornalistas todos, e até quarta que vem. Tchau, tchau. Tchau, doutor Luiziana. Tchau, Milena. Um abraço a todos e todas.